E aí, como foi as férias? Todo mundo descansado, prontos aí para uma nova maratona de estudos. É só rotear aqui também. Bem, nesse semestre, né, a gente vai dar continuidade às nossas ações de extensão através dos projetos integradores. É, o projeto Integrador 2, ele é um desdobramento, né, do um, só que a gente teve algumas modificações recentes em algumas resoluções da CAPES com relação às atividades extensionistas. Então, eu vou estar explicando aqui porque no semestre retrasado, né, nós tivemos grupos que trabalharam algumas temáticas, algumas questões que nesse projeto integrador agora não será possível como foram trabalhadas. Vão ter que, se quiserem dar continuidade, vão ter que ter uma readequação. Eu vou estar explicando essas mudanças recentes da CAPES agora, gente. Acabou de sair essas alterações, e aí a gente vai ter aí algumas alterações nessas disciplinas extensionistas. Continua, né, o professor Miguel também, como nosso tutor, ele já está aqui presente na nossa sala. O professor Miguel será nosso tutor EAD, né, na plataforma A. E vamos lá. Esse semestre, o projeto Integrador 2, ele tem 90 horas. Então, assim, ele tem uma carga horária de 30 horas teórica e 60 horas práticas. Então, nossas atividades na plataforma A vão ser mais ou menos assim, se eu não me engano, serão 4 aulas teóricas mesmo, né? Que eu vou falar dos planos de trabalho, do relatório final, do que vocês têm que produzir. E as demais aulas vão ser orientações. Eu não posso estar ministrando essas aulas via plataforma, por exemplo, via Meet, aulas ao vivo com toda a turma, porque o MEC ele coloca que essas orientações ela tem que ser prática, por exemplo, vocês vão trazer uma demanda e eu vou orientar vocês sobre aquilo. Não podem ser aulas teóricas. Deixa eu só. Tem mais dois aqui. Então, nesse semestre, a gente vai aprofundar, né, a articulação entre o conhecimento linguístico, literário e pedagógico desenvolvido no curso e sua aplicação em situações reais de ensino. O componente envolve a elaboração e execução de projetos de intervenção pedagógica com análise crítica de práticas desenvolvidas e sistematização dos resultados em relatórios e seminários acadêmicos. A ementa, né, com essa nova nomenclatura aí do MEC, a gente teve que refazer a ementa da disciplina. E a ementa traz exatamente essa questão, pessoal, de que agora os projetos integradores, eles têm que ser desenvolvidos em ambientes educacionais, que tenham, não precisa ser necessariamente dentro de escolas, mas eles têm que ser em ambientes formadores, em estruturas que voltadas à formação. Então, é por isso que eu peço já quem desenvolveu projetos fora desse contexto educacional, né, dessa estrutura educacional formadora. E quando eu falo estrutura formadora, pessoal, por exemplo, aqui se coloca, por exemplo, pode ser qualquer ambiente que forma o cidadão. Então, vamos colocar aí museus, bibliotecas,
Tem mais exemplos que me fugiram à mente aqui. Não precisa ser necessariamente só no ambiente educacional ali, pode ser em bibliotecas públicas, pode ser nessas outras estruturas, mas tem que ter esse cunho formativo. Pode falar, Tayane. Oi, boa noite a todos. Professora, pode ser em centros comunitários? Pode sim, pode ser em centro comunitário, porque centros comunitários eles se caracterizam como um ambiente formativo também. Pode falar, Marília. Marília, ela levantou a mão. Ok. Então, pode sim, pode ser em centros comunitários. Quando o MEC coloca que tem que ser em ambientes formativos, ele faz uma lista e centros comunitários entra nessa lista. Tá bom, professora, obrigada, viu? De Professora, nada. Pode falar. é porque a senhora ouviu que o microfone estava desligado. A internet está Teu falhando áudio aqui. cortou, Marília. Não, é que eu estava. Boa noite, colegas, boa noite. É porque eu entrei agora, aí eu isso sobre o projeto integrador. Já tem uns 7 minutos que a aula começou. Não, tá. Eu tinha começado a explicar. É porque, assim, a gente tem uma resolução atual do MEC que ele pede que toda atividade extensionista, né, seja voltada dentro daquela área de atuação do curso. Por exemplo, nosso curso é letra, então a atividade extensionista ela tem que ser voltada para a Uhum. formação da, da sociedade, né? Então, eles pedem isso. E dentro desses ambientes formativos, que os projetos sejam direcionados, por exemplo, à área de atuação do curso. Nosso curso é letra, então eles pedem que sejam projetos, por exemplo, que envolva escrita, que envolva leitura, que envolva didática, alfabetização, alguma coisa que envolva também a questão educacional. Além do ambiente formativo, tem-se ainda também a questão de que os projetos têm que ser voltados dessa nomenclatura do curso, do que vocês já viram aí nas outras disciplinas. E então, a Silvéria reuniu todos os professores, né, para a gente discutir como que a gente faria essa interdisciplinaridade que se pede nesse documento. Então, essa interdisciplinaridade, por exemplo, nas disciplinas que vocês já cursaram, de literatura, de linguística, de didática, alguma coisa dentro dessas disciplinas que despertou em vocês algum interesse e vocês pensem em um projeto, um plano de trabalho em cima disso. Porque se vocês precisarem de algum apoio, de algum documento, de um roteiro, a gente aciona aquele professor daquela disciplina e ele pode estar acompanhando aquele grupo, por exemplo, fazendo um tira-dúvida, marcando uma orientação Meet. Então, foi recomendado esses critérios agora na hora de desenvolver o projeto, tá bom? Eu vou pular essa parte aqui do projeto integrador, porque aqui é só a definição do que é. Como vocês já estão no projeto integrador 2, e eu já falei, já fiz essas definições no projeto integrador 1, eu creio que não seja preciso mais falar com vocês sobre isso. Porque, na verdade, os projetos integradores, eles são obrigatórios em todos os cursos, seja de licenciaturas ou graduações, que foi em 2024. 2024 foi uma normativa do MEC, né? Exatamente para que as universidades brasileiras, tanto públicas como particulares, pudessem dar um retorno para a sociedade, porque a gente estava formando pessoas e profissionais desconectados da realidade social.
muitos profissionais saíam da sala somente com aquele conhecimento teórico, sem ter uma base mesmo de como trabalhar aquela teoria no dia a dia, na prática, na sociedade. Então, os projetos integradores são obrigatórios em qualquer curso de superior. Pode falar, Dalila. Professora, boa noite. Esse projeto integrador, ele tem que envolver as ODS também? Essa não é uma recomendação obrigatória do MEC. Essa é uma recomendação mais da Unitins mesmo, porque a Unitins ela é uma instituição que foi uma das primeiras instituições de ensino superior no Brasil, né, a adotar os ODS como ferramenta de trabalho, tanto que já foi certificada inúmeras vezes. E, assim, eu gostaria muito que vocês incluíssem esses ODS. Depois eu vou estar até ministrando uma aula específica de ODS para orientar vocês, porque, assim, o ano que vem, o ano que vem, quando a Unitins lançar o edital para a gente cadastrar os ODS, a gente pode cadastrar esses projetos de vocês. E, além de ganhar o selo, de ter reconhecimento nacional e mundial, porque seu projeto vai entrar lá na ONU, vai ser catalogado junto à ONU, a Unitins também ela tem um edital que ela premia os melhores projetos que ganham o selo ODS. Então, assim, são valores monetários mesmo. Então, eu vou conversar com vocês depois sobre essa questão do selo. Não é obrigatório dentro de projeto integrador, entendeu? Dentro da normativa, do MEC, das orientações. Mas é uma solicitação da Unitins. Ela pede, né, que todos os projetos, seja de pesquisa, de graduação e de extensão, que tenha esse viés dos objetivos de desenvolvimento sustentável, exatamente para a gente tentar inscrever esses projetos depois e conseguir os selos, tá bom? O projeto integrador mesmo a gente fez um apanhado geral e conseguiu escrever alguns projetos do projeto integrador 1 no selo. A gente agora está aguardando para ver se a Comissão Nacional dos ODS homologa o pedido, tá bom? Então, assim, se eu ficar sabendo que foi homologado, eu aviso vocês sobre essa ação. E as etapas. Obrigada, Dalila. E aqui no Projeto Integrador 2, eu vou falar resumidamente as etapas, né? Que é escolher, gente. Primeira coisa, vocês vão fazer um diagnóstico, vocês vão diagnosticar uma situação, um problema. Todo projeto, toda pesquisa, tudo que vocês for fazer, o início dele é baseado numa situação, problema. Por exemplo, quando eu vou fazer um TCC, eu tenho que definir minha situação, problema. Quando eu vou fazer uma tese de doutorado, eu tenho que definir minha situação, problema. Uma dissertação de mestrado é o início de qualquer projeto acadêmico, é quando você identifica a situação, problema. A gente chama isso de relatório de diagnóstico. E aí, a partir dessa identificação, dessa situação, problema, que você vai propor uma resolução. No caso de pesquisa, você vai propor uma solução para aquele problema, uma solução teórica. No caso da extensão, você vai propor uma solução prática. Você vai desenvolver um plano de ação, um plano de trabalho, um projeto, e vai lá e vai desenvolver para sanar aquela questão, aquela situação, problema. A diferença da extensão para a pesquisa é essa, porque enquanto a pesquisa ela fica eu falo assim, no universo das ideias, ela identifica a situação, problema, mas ela resolve teoricamente aquela situação, problema. E a extensão não. A extensão ela resolve na prática, na execução, aquela situação, problema. Essa é a principal diferenciação de pesquisa e extensão. E aí, após diagnosticar, fazer esse relatório, né, diagnóstico de situação, problema, verificar quais conceitos, né,
teóricos, porque o projeto de extensão ele também precisa ter fundamentação teórica, porque a gente não pode simplesmente pensar de forma que, eu acho que é isso e colocar aquilo. Quando se fala de projeto de pesquisa, ninguém acha nada. A gente comprova, a gente prova, entendeu? Pesquisador, seja de extensão ou de pesquisa, não tem achismo. Falar, eu acho. Essa palavra não existe quando se trata de pesquisa e extensão. A gente não acha nada. O fulano de segundo, fulano de tal, de acordo com fulano de tal, eles acham e eles já tiveram trabalho, então eles comprovaram aquilo e a gente utiliza das falas dele para comprovar a nossa. Então, é aquela velha questão, quando você fala de pesquisa e extensão, a gente não acha, ninguém acha, a gente prova, através de estudos e pesquisas e projetos de outras pessoas. Desenvolver uma solução prática, é o próximo passo, né? Que aqui é o projeto, é o plano de trabalho. E aplicar a proposta e redigir o relatório final. Isso aqui é NA2, o relatório final, né, NA2, porque redigir o plano de trabalho é em A1, é a nota de A1. A gente não tem prova, né? Não tem prova teórica, prova escrita, nossas avaliações são baseadas nessas etapas. Primeira etapa é o diagnóstico, depois a elaboração do plano de trabalho, fecha a nota de A1. E a nota de A2 é o relatório final, você desenvolveu a ação, fazer o relatório final e apresentar no seminário integrador. Fecha a nossa nota de A2. Então, é essa nossa distribuição de notas nas disciplinas extensionistas. E aqui tem as atribuições, né, do docente, do orientador, no meu caso. O MEC também agora deixou claro essas atribuições de cada um dentro dessas disciplinas. No caso, eu vou ser o orientador, o mediador de vocês. Eu vou estar sempre à disposição, tirando dúvidas, explicando. Precisou de documentação para levar na escola, para pedir permissão, ou em algum outro ambiente informativo, vocês entrem em contato comigo, que eu faço essa mediação com a coordenação para eles estarem emitindo esse documento, para a liberação de vocês para entrarem naqueles ambientes, porque a gente sabe que em alguns ambientes as pessoas são mais abertas, mais receptivas. Você chega, se apresenta e eles já deixam você entrar. Em outros, eles pedem essa formalização. Então, quando vocês forem fazer diagnosticar a situação, problema e escolher o local, pessoal, primeiro vá lá e veja se esse local vai precisar dessa documentação, de algum ofício, de alguma declaração para vocês poderem desenvolver lá as ações, tá bom? E temos aqui também as atribuições dos alunos. Por exemplo, o projeto Integrador 2, ele vai ser realizado em grupos de até 5 alunos. Não precisa necessariamente ser 5, pessoal. Dentro desse contingente aqui de grupo, pode ser 1, 2, 3, mas até 5 pessoas, tá bom? E assim, as 5 pessoas, elas têm que desenvolver, elas têm que colocar a mão na massa. Não é somente um que vai lá e vai fazer a ação e vai colocar o nome dos demais. Todos ali têm que contribuir de alguma forma para a concretização e realização daquele projeto, daquele trabalho. E aí, dentro desses grupos que forem formados, eu peço vocês que, por exemplo, nomeiem é tipo um coordenador, um porta-voz. Nomeie um porta-voz dentro daquele grupo, porque qualquer demanda que tiver, ele possa estar entrando em contato comigo. Porque ao invés dos 5 ficar demandando a mesma coisa, aquele coordenador ele vai ser o porta-voz do grupo, tá bom? E aí ele vai saber de me acionar e eu direciono melhor ele, e aí ele redistribui as informações para vocês.
temos aqui também a questão de métodos e aspectos étnicos, pessoal. Foi uma questão que a gente acabou deixando passar em Projeto Integrador 1, eu não entrei na questão ética, né? Mas, assim, quando se trata de qualquer intervenção num ambiente humano que envolva pessoas, que envolva seres vivos, no nosso caso, a gente trabalha com humanos, mas em outras áreas, por exemplo, do agro, os projetos integradores trabalham com animais, seres vivos. Então, tem todo um critério ético. A Unitins, ela tem um comitê de ética que vota, que libera qualquer ação que envolva, por exemplo, testes com seres humanos. No nosso caso, nós não vamos trabalhar esse requisito ético, não vamos precisar acionar o comitê ético da Unitins, porque a gente não vai fazer nenhuma ação que prejudique o ser humano ou qualquer ser vivo. Então, a gente não vai trabalhar com essa questão. Mas eu coloquei da questão étnica aqui, principalmente para quem for trabalhar com adolescente e crianças, para não expor imagens na internet, quando você for fazer o projeto e quiser divulgar ele nas suas redes sociais, possa divulgar, mas se atentando a essa questão, não mostre rosto de menores de 16 anos, crianças, não exponha essas crianças no caso de divulgação, tá bom? Então, eu coloquei aqui só para reforçar. Vocês lembram, né, que quando a gente foi publicar aquele material na revista, borrou os rostinhos das crianças, dos adolescentes, porque a gente tem que seguir esses aspectos étnicos. Para a gente estar divulgando imagem de menores de 18 anos, a gente tem que ter uma autorização expressa dos pais, tá bom? Então, assim, muito cuidado quando vocês forem trabalhar essas questões, tá bom? E temos aqui também a conclusão, né? Mas basicamente eu quero mostrar para vocês, eu quero até sair aqui e mostrar o cronograma, porque no cronograma, eu vou mostrar o cronograma e depois eu vou mostrar aqui os modelos, os templates que vocês têm que enviar. O cronograma está em Word, eu não consigo aumentar, peraí. Ok, agora foi. Aqui é o cronograma. O cronograma, a disciplina, ela está distribuída em 27 aulas. Por que 27 aulas? Os outros cursos as outras disciplinas têm 18 aulas. As disciplinas extensionistas, elas têm 90 horas. Então, elas têm 30 horas a mais que uma disciplina teórica. Então, por isso, essa quantidade a mais de aula. Aqui no nosso cronograma, tem toda a estrutura, está tudo bem definidinho. Em alguns dias, eu tive que colocar mais de uma aula. Por exemplo, aqui, dia 25 do 8, eu coloquei aqui 3 aulas. Mas a gente não vai ter 3 aulas, de fato, lá na plataforma. Não vou subir, porque, no caso aqui, eu coloquei a elaboração do projeto de intervenção. Então, aqui eu vou estar fazendo uma orientação com vocês. Nessas aulas que está assim, elaboração de intervenção, orientação, trabalho em campo, são aulas que vocês têm que estar em campo desenvolvendo aquela ação, aquele projeto, tá bom? Então, eu distribuí aqui também, por exemplo, elaboração do relatório de diagnóstico, situação, problema. Esse relatório ele vai valer 4 pontos. E temos aqui a entrega do plano de trabalho, que vai valer 6 pontos e fecha os 10 pontos de A1. No A2, nós temos aqui, eu coloquei aqui, orientações sobre o desenvolvimento dos projetos. Lá para o mês de outubro, eu vou chamar grupo por grupo e vou ver como que vocês estão desenvolvendo o projeto. E aí, essa reunião e essa orientação vai valer 2 pontos. E a questão da produção do relato de experiência também. Além do relatório final, né, tem o relato de experiência.
E, na verdade, esse relato de experiência aqui eu quero até discutir com vocês, porque no semestre passado a gente enviou para a revista e publicou um dossiê. Esse semestre tem projeto integrador 1 no terceiro período. A professora Marinalva Barros que estará ministrando o projeto integrador 1 lá. E a nossa ideia inicial é que, quando fechar a disciplina, a gente vai juntar os 2 projetos integradores, esses textos que foram produzidos, e a gente vai submeter à editora Unitins para publicar como livro. Então, assim, cada um de vocês, cada grupo, né, vai ser responsável por um capítulo de livro nesse livro digital, tá bom? E aí, assim, o livro, ele segue não precisa ficar assustada, Luziane. O livro, ele segue a mesma estrutura do relato, tá bom? Ele segue aquele mesmo texto. E aí, quando for mais lá para a segunda etapa, eu vou estar explicando vocês como fazer isso, porque não é complicado. Aqui, vocês já vão ter produzido o relatório final, e é através desse relatório final que a gente produz o relato de experiência. Então, assim, vocês não vão produzir 2 textos, o relatório final e o relato de experiência. Não, você vai produzir o relatório final e vai transformar esse relatório final em um capítulo de livro para a gente estar publicando aí no e-book. Porque eu não sei se vocês entendem dessa questão da CAPES, do currículo Lattes. Porque, por exemplo, o nosso currículo Lattes, quanto mais publicações você tiver, mais você pontua, principalmente quando você for arrumar serviço público. O serviço público, ele cobra muito essa questão do currículo Lattes. No caso da publicação de artigo, é um valor. A CAPES, ela atribui uma nota para quem consegue publicar artigos. E aí varia muito de revista. Por exemplo, se a revista for B1, B2, se a revista for A2, A3. O nível, o topo da CAPES são revistas A1, tá bom? Quando você publica qualquer material numa revista A1, você tem a pontuação máxima no critério artigo. Mas o capítulo de livro, ele tem uma pontuação muito melhor, superior à publicação de artigo. Então, por isso foi a nossa ideia. A gente já publicou numa revista, e a revista que a gente publicou, ela é B1, pessoal. Se vocês quiserem adicionar o látex de vocês, aquele material, vocês podem ir lá. A revista Multidebate, ela é B1. Então, a gente agora vai tentar publicar como livro, porque aí vocês vão ter uma pontuação muito melhor para poder indexar isso no látex de vocês, tá bom? E nós temos aqui ainda também, além disso, o seminário integrador. Esse seminário integrador, aqui eu coloquei 6, mas esse cronograma ele ainda está sujeito a alterações. Eu quero, na verdade, colocar o seminário integrador com nota 5 e dividir o relatório final em 2,5 e a produção do capítulo do livro, do relato de experiência, em 2,5, o que formaria 5 e fecharia a nota de A2. A Silvéria, ela está estudando a possibilidade desses seminários integradores serem presenciais. A gente ainda está estudando essa forma, porque está coincidindo com o final das disciplinas. Vocês vão estar fazendo prova e aí ficaria muito tumultuado. Eu e ela ainda vamos sentar e vamos ver como que seria isso. Ou seria um pouco antes, bem antes, né, das provas finais, ou depois das provas de A2, para não estarem sobrecarregando vocês de estar preocupado em estudar e ainda apresentar seminário integrador. A gente vai verificar isso direitinho, por isso que eu coloquei lá no cronograma sujeito à alteração, porque o cronograma ele não está totalmente fechado, tá bom? Então, só para vocês ficarem atentos que existe essa possibilidade dos seminários nesse semestre serem presenciais. Aí, por exemplo, os professores
seriam enviados aos polos, a gente marcaria uma data, e aí vocês apresentariam em formato de banner para esses professores que forem aos polos, tá bom? A gente está vendo a possibilidade, se marca em 2 dias, para ter mais, por exemplo, aí eu conseguiria ir em 2 polos, a Silvéria em 2 polos, para não ficar tudo num dia e eu ficar apenas em um polo. A gente ainda vai discutir melhor essa questão, mas eu vou informando vocês assim que a gente fechar mesmo esse cronograma, tá bom? E eu vou apresentar aqui também, deixa eu só passar para vocês. Inicialmente, o que eu peço a vocês, para a gente dar o pontapé inicial mesmo, é que vocês definam o grupo de trabalho, né? E coloque neste formulário. Eu coloquei ele lá na plataforma A, mas lá ele está em PDF. Eu vou enviar ele aqui no nosso grupo do Zap, no formato de Word, que fica melhor para vocês preencherem. E aí, aqui, vocês colocarem os membros, já nomearem quem vai estar representando aquele grupo e colocar, inicialmente, o nome de uma instituição que vocês já tenham pensado. Não precisa ser obrigatoriamente a instituição que vocês vão desenvolver, tá bom? Se, no caso, depois do diagnóstico, vocês decidirem que aquela instituição não serve, vocês podem alterar. Aí eu só peço aqui que vocês coloquem o local, instituição e polo. Eu coloquei local porque tem algumas pessoas, por exemplo, de Colinas, que residem em Palmeirante. Aí ela coloca Palmeirante, instituição, Polo Colinas, para me entender essa logística, tá bom? Inicialmente vai ser isso. Eu preciso que vocês definam esses grupos e me passem essas listas, para mim estar podendo colocar lá na plataforma A cada grupo certinho para a gente ir acompanhando. E aqui eu vou apresentar para vocês também. Deixa eu ver. Aqui. Após esse momento aqui de vocês preencherem, definirem os grupos, aí eu vou precisar que vocês comecem a definir a situação, problema que cada grupo vai trabalhar. Aqui eu fiz um modelo e vocês podem seguir esse modelo, vocês podem estar utilizando esse mesmo template, tá? Eu vou disponibilizar também depois ele lá no grupo do Zap na versão Word, porque na plataforma a gente só consegue postar coisas em PDF. E aqui você vai fazer assim, um levantamento da ação, do que vocês pretendem desenvolver. Objetivo, público-alvo, justificar, fazer o levantamento da situação. Qual a situação, problema que te chamou a atenção, por exemplo, vamos dizer assim, na EJA, alguém que foi aí na disciplina passada fazer entrevistas na EJA, naquela atividade nossa, e detectou algum problema, aí coloca aqui esse levantamento. Faça uma análise. Por quê? Porque você quer desenvolver aquele projeto naquele local. E aí eu vou estar disponibilizando esse formulário para vocês fazerem esse preenchimento também da situação problema. E fechando aqui, ou seja, NIA 1, a gente vai seguir esses 3 documentos. O primeiro, vocês vão fazer preencher aquele formulário dos grupos. Depois, quando tiver os grupos tudo formado, aí eu vou estar fazendo uma outra aula, e aí eu vou estar pedindo a vocês que façam esse levantamento da situação, problema do diagnóstico. Esse semestre, eu sei que vocês vão estar em estágio de regência, né? Vocês vão estar em sala de aula como regente. Então, é uma oportunidade também, pessoal, para vocês estarem diagnosticando essa situação, problema. A questão do nosso estágio é porque, assim, geralmente vocês estagiam, faz a regência lá em A2, né? Equivalente à nota de A2. E aí já seria a época que vocês já estariam desenvolvendo esses projetos. Mas no estágio de observação, se você detectou alguma situação, algum problema, você pode trabalhar com ele aqui no projeto integrador. Então, descreva essa situação, problema. E a gente tem, fechando, a nota de A1, que é o plano de trabalho. Você diagnosticou a situação, o problema,
você preencheu aquele formulário, você vai elaborar o plano de trabalho. Como você vai resolver aquela situação, um problema. Então, aqui você vai propor um projeto. E aí aqui tem identificação dos alunos, a proposta, você colocar o título da ação, você quer desenvolver um projeto, um curso, um projeto, uma prestação de serviço, você vai marcar aqui. E aqui também você pode colocar, vocês fiquem à vontade para colocar outra. Por exemplo, se você quer desenvolver uma ação, aí você abre outro parênteses aqui e coloca ação. E aqui foi o que a menina perguntou aqui na sala, né? Foi a Taene, né? Foi? Se eu não me engano, foi. Sobre os ODS. Então, aqui você pode elencar dentro daquela sua ação, quais ODS você quer trabalhar. E, além de colocar o ODS, pessoal, coloque a meta. Olhe lá dentro do ODS qual meta você pretende alcançar. Porque não basta só citar o ODS. Por exemplo, o ODS 4, que é a educação. Dentro do ODS 4, educação, se eu não me engano, nós temos 18 metas. Então, lá você escolhe o ODS Educação e vai lá nas 18 metas e veja qual meta se enquadra, se encaixa melhor naquilo que você quer trabalhar e coloque ela aqui. E aí, aqui tem um plano de trabalho. Você vai fazer uma apresentação do seu projeto, vai justificar a importância do seu projeto, o público-alvo que será atendido, os objetivos gerais, né? Qual é o seu objetivo ao desenvolver aquela ação? E específico. Lembrando, pessoal, que objetivos específicos não pode ultrapassar mais de 4 objetivos. Por exemplo, quando você vai fazer pesquisa, seja projeto de pesquisa ou de extensão, a gente tem que se atentar a essa questão dos objetivos específicos. Porque tem muita gente que acha assim, que quanto mais objetivos, melhor. Não. Quanto mais objetivos, mais trabalho você vai ter. E mais coisas você vai ter que executar. Então, tenha ciência do que você, de fato, consegue executar, tá bom? Então, assim, elenque até 4 objetivos específicos. Mais que isso, você já começa a ter uma sobrecarga, porque no final você vai ter que justificar. Por que você não desenvolveu aquele objetivo específico que você elencou aqui no plano de trabalho? Vai descrever a metodologia, que é como você vai trabalhar. Vai ser uma palestra, vai ser um mini curso, vai ser oficinas, vai ser escrita criativa, vai ser sarais literários, vai ser chá literários. Como você vai trabalhar isso? No 1, a gente trabalhou acho que foi a maleta literária, né? Pois é. Então, aqui você vai descrever o passo a passo, como você vai trabalhar e as datas. No cronograma aqui, eu já comecei a preencher. Início da execução da ação, eu já coloquei aqui, né? Que é esses levantamentos da situação problema, elaboração dos relatórios. E essa parte que eu deixei em branco aqui é para vocês colocar essas etapas. O que vai ser desenvolvido? Por exemplo, atividade, palestra dia tal. Aí você coloca o meses, o início e o fim, e o local. Centro comunitário, biblioteca, escola tal. E aí vocês descrevem aqui. E aqui já tem a parte, né, que eu também coloquei, entrega do relatório final e relatos de experiência, novembro, e a apresentação do seminário integrador. Isso aqui não está fechado ainda. Eu coloquei dezembro porque eu não tinha esse fechamento do cronograma, tá bom? Mas não fiquem preocupados porque ainda não tenho certeza se vai ser mesmo em dezembro. E aqui, referenciar bibliograficamente o projeto de vocês. Por exemplo, eu vou falar eu quero fazer uma oficina sobre escrita autobiográfica na EJA. Então, aqui você vai procurar autores que falam de EJA e que falam de escrita autobiográfica e referenciar, tá bom? É muita coisa, né? Mas não se assuste, porque, na verdade, vocês já são experientes.
Essa é a parte mais burocrática, né, aqui do projeto integrador, que é o preenchimento desses formulários, desses relatórios, que são obrigatórios, né, para atestar que vocês desenvolveram as ações. Mas eu creio que a parte mais difícil, mas também gratificante, é a execução do projeto. É você ir lá no ambiente formativo, no ambiente educacional, e desenvolver uma ação, por exemplo, com crianças, com adolescentes, fazer uma palestra sobre saúde mental, fazer uma palestra sobre bullying, Isso é muito gratificante, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Doutora, boa noite. Boa É só noite. questão da data. Eu acho que porque eu me atrasei aqui na entrada da aula, questão da data da entrega dessa parte escrita, né? Sim, das datas, Juliane, na verdade, essa parte escrita vai ser basicamente durante todo esse bimestre que forma A1. Em A1, a gente não vai ter mão na massa, a gente não vai ter a execução do projeto de fato, vai ser mais ou menos isso. Vocês vão preencher aquela divisão do grupo, depois fazer aquele diagnóstico da situação problema. Se vocês quiserem visitar a escola ou o ambiente formativo para fazer esse diagnóstico, vocês podem também, tá bom? Por exemplo, vocês podem usar aí quem fez estágio de observação e tiver afinidade com os diretores, com as professoras, ou pode até mesmo procurar essas professoras formadoras que vocês acompanharam nos estágios de observação e perguntar para ela: professora, qual situação, problema você poderia indicar e que eu poderia desenvolver um projeto para sanar aquela situação? Muitas professoras gostam muito disso, gostam muito quando você vai lá e dá a ela a oportunidade dela mesma identificar. Por exemplo, ela vai identificar que tem um aluno que está com deficiência em leitura, tem um aluno que ele não consegue revisar os conteúdos para a prova. Então, assim, o grupo pode propor fazer aulas com esse aluno no contraturno, entendeu? É um ótimo projeto, pessoal. Pode falar, Luana. Não abriu. A senhora falou que o grupo pode ser até de 5 pessoas, correto? Oi? Pode falar. Eu não cortou. A senhora falou que o grupo pode ser até de 5 pessoas, correto? Sim, exato. Se fizer individual, é tranquilo também. Pode. Né? A gente estipula lá que é até 5, mas dentro desse contingente pode ser 1, 2, 3, que não ultrapasse 5. Tá, é porque assim, para mim fica um pouquinho assim viável, às vezes colega de Colinas, como eu moro em Palmeirante, e não moro também na cidade, né? Então eu desenvolvo sempre esses projetos na vila próxima onde eu moro, que é uma escola de zona rural, entendeu? Vixe, Luana, então, você tem um ambiente perfeito para desenvolver vários projetos. Escolas rurais, elas são bem carentes. Sim. E eu acompanho de perto esse colégio, entendeu? E aí, não, por pois isso... pode sim. Tá, certinho. Muito obrigada. Tá. De nada. Acho que era a Fernanda que tinha levantado a mão, mas ela abaixou. Oi, professora. Você tinha Oi. mencionado boa noite, colegas. Você já tinha falado um pouco aí, por isso que eu abaixei a mão. Mas só para frisar aqui, professora, tem que ser na nossa área, certo? Sim, tem que ser alguma coisa que envolva a área de letras, entendeu? Tá, tudo bem, era isso. Obrigada. Tá? E assim, se vocês precisarem de ajuda, professora, não consegui visualizar nenhuma situação, problema, gostaria que você me ajudasse aqui a visualizar alguma coisa que eu possa desenvolver. Podem pedir ajuda também, que a gente ajuda nessa parte também, tá bom? A gente sabe que tem alguns que têm mais desenvoltura e que conseguem
entrar mais facilmente em ambientes, né? E tem outros que já têm mais dificuldade, ou por timidez, ou porque o próprio ambiente lá não vê com bons olhos esses projetos. Então, vocês podem pedir ajuda, que a gente vai trabalhando isso com vocês e vai tentando também sanar isso, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Não, então tá. Porque nossa aula de hoje, como vocês já passaram por um projeto integrador, eu falei, eu não vou ficar batendo na mesma tecla, né? E falando a mesma coisa, explicando o que é projeto integrador, as normativas, a curricularização, mas aí eu já pincelei mais a parte mesmo do que vocês têm que executar. Levantou a mão, Luana? Pode falar. Eu acho que foi aquela vez e ela não abaixou, né? Professor, Então, desculpa pode interromper. falar, Ju. Alguém comentou que nós faríamos junto com pedagogia? Não, né? Não, era a ideia inicial da Mariana, da coordenadora de pedagogia, era que a gente fizesse os seminários integradores juntos. Mas a gente já descartou isso porque não seria possível, porque os seminários integradores de pedagogia vão ocorrer durante a prova de A2 do curso de letras. Então, ficaria inviável para vocês estar desenvolvendo projetos e fazendo provas simultaneamente, tá bom? A gente vai trabalhar, eu e a professora Marinalva, do terceiro período. Ela está ministrando no terceiro período o projeto Integrador 1. Então, pessoal, se vocês também conhecerem alunos do polo de vocês que estejam em projeto Integrador 1, vocês podem desenvolver simultaneamente os projetos. Mas aí, no meu caso, vocês vão falar só da parte de vocês, né? A hora que vocês for montar o relatório dos alunos de letra, e o de pedagogia não vamos misturar os alunos, não. Mas os projetos, caso você conheça alguém que esteja no terceiro período, que seja do seu polo, que você tenha afinidade, você pode também tá chamando eles para conversar e falar, olha, vamos desenvolver o projeto tal, no local tal. E aí, assim, eu desenvolvo como aluno de letra e você de pedagogia, mas pode fazer essa parceria também, tá? Mais alguma pergunta? Não, pessoal, então, assim, nossa aula de hoje era isso, para mim estar explicando. Eu vou, terminando a aula aqui, eu vou disponibilizar aquele formulário do grupo para vocês, lá no grupo do Zap, em versão Word, para vocês já irem formando esses grupos e dando essas devolutivas, tá? Porque é o passo inicial. E aí, preencher o formulário, enviou, vocês já podem começar a pensar o grupo, o que vocês pretendem desenvolver. Quais ações você fazer esse diagnóstico, diagnosticar essa situação, problema, tá bom? Eu creio que vocês não vão ter muito trabalho, não, porque como vocês já vêm de uma sequência, né? Vocês já entenderam o que é a extensão, o desenvolvimento de um projeto de extensão. Eu creio que esse semestre vai ser ainda mais fácil, apesar dessas novas nomenclaturas, né? De ambientes formativos e de toda essa questão de focar nas áreas específicas dos cursos, né? Eu creio que, porque no projeto Integrador 1, a grande maioria desenvolveu ações formativas. A gente teve oficinas literárias, a gente teve palestras contra o bullying em ambiente educacional, a gente teve palestras sobre saúde mental. Eu acho que são 2 ou 3 projetos que não focaram em questões educativas, né? Educativas, assim, formativas, na verdade. A gente teve um grupo que trabalhou com arrecadação de mantimentos, de roupas, de calçado e entregou para uma ONG. No caso aí, esses grupos eles vão ter que rever como fará isso. Por exemplo, no caso aí teria, então, uma ideia seria
doações de livros, que as pessoas doassem o livro, né? Que as pessoas da comunidade externa doassem o livro e vocês fizessem a entrega em alguma biblioteca. Aí poderia, mas tem que ser alguma coisa que envolva a formação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar me chamando, que eu vou estar sempre à disposição para auxiliá-los nessa parte aí da identificação da situação problema, tá bom? Bem, pessoal, deixa eu só parar aqui a gravação.